depois o link vai para o AVA e você vai poder, não é, assistir essa aula depois no AVA. O aluno que perdeu pode ver lá no AVA depois, não é? Então, temos essa vantagem, não é? Muito bem. Eu queria só localizar aqui a janelinha do chat em algum lugar que não vá me atrapalhar na exibição aqui dos slides. Ver se eu consigo. Bora. Eita. Queridos, eu peço desculpa de antemão para vocês, porque eu sou muito bom em informática, tá? Sou muito bom em informática, sou muito bom em tudo isso. Já deu para notar, né? Queridos, então vamos lá. Mais uma vez, bom dia. Espero que estejam todos aí muito bem, apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades aí que esse momento nos dá, não é? Mas nós vamos começar agora a dar continuidade à nossa aula, né? Recapitulando, não é? Vou lembrar para todos fecharem o áudio para o som não ficar duplicado, tá bom? Podem fazer qualquer comentário no chat, qualquer dúvida que eu responderei automaticamente aqui. Queridos, vamos lá. Nós estudamos até agora, falamos um pouco da teoria geral da pena, não é? Falamos das penas privativas de liberdade, não é? Reclusão e detenção. Aprendemos a diferença entre cominação e aplicação. Vimos também como que se procede o cálculo da pena privativa de liberdade, não é? Seguindo aquele sistema trifásico do Código Penal, não é? Primeiro a pena base, depois agravantes e atenuantes, por último, as causas de aumento e diminuição, não é? Vimos quais são os regimes prisionais, não é? Regime fechado, semiaberto e aberto. Vimos as regras dos regimes prisionais, não é? E vimos também, não é, como que se fixa o regime inicial, não é, do cumprimento de pena. Vimos como se dá a progressão do regime, ou seja, tudo que envolvia pena privativa de liberdade, nós estudamos, né? Vejam como rendeu os nossos encontros nos sábados, né? Quanta coisa a gente aprendeu, não é? Exatamente a atividade do juiz, não é? E hoje nós vamos estudar a segunda modalidade de penas, que são as penas restritivas de direito, tá bom? Na aula que vem, nós vamos estudar as penas de multa, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco a metodologia, eu preparei hoje, minhas aulas vão ser por temas, tá? Eu vou falar hoje de pena restritiva de direito e eu vou esgotar, eu tenho aqui alguns slides, né? Eu vou esgotar esses slides aqui hoje, certo? A questão aqui não vai ser, eu não sei que horas eu vou acabar, se vou gastar 1 hora e meia, 2, 50 minutos. A minha preocupação é concluir o que eu programei para a aula de hoje, tá? Penas restritivas de direito. É uma ferramenta nova, a gente está se ambientalizando, eu vou devagarzinho, tá bom? Não precisa ter qualquer problema. Qualquer problema, fala comigo aqui, manda no chat, que eu paro, volto, explico de novo. Tá bom, queridos? Muito bem. Então, visto isso, vamos começar a falar. Vai tudo para o AVA, né? Nós vamos botar essa aula inteira gravada, vai para o AVA. Então, quando você clicar lá, você vai ter isso aqui tudo, tá bom? Mas se você quiser printar a tela do computador, não é? Ivana, né? Se você quiser ir printando a tela do computador também, para ter mais uma segurança, fique à vontade. Mas vai estar tudo disponível no AVA, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? Então, queridos, vamos lá, né? Penas restritivas de direito. Essas penas restritivas de direito, elas possuem uma diferenciação enorme das penas privativas de liberdade, porque nessas penas restritivas de direito, não é, o condenado ele vai responder em liberdade, não é?
Só que, como o nome diz, restritivas de direitos. Alguns direitos deles vai ficar restritos. Por exemplo, a pena de limitação de final de semana, o direito que ele tem de curtir o final de semana, né? Ele vai ter que ficar numa casa de albergado, como eu vou explicar para vocês, ou ele vai ter que se sujeitar a algum regime imposto pelo judiciário, não é? Ou então a prestação de serviço comunitário, uma hora do dia dele, ele vai ter que ir lá prestar o serviço comunitário. Tá? Então, são penas que, na minha opinião, acabam funcionando muito melhor do que propriamente a pena privativa de liberdade, não é? Porque você tem um fator pedagógico muito maior, não é? A pena privativa de liberdade, ela tem um fator muito aflitivo, né? Punitivo, ela tem um caráter punitivo muito grande, não é? Só que as penas restritivas de direito, elas possuem um caráter pedagógico muito maior. Vocês vão ver, que eu vou explicar para vocês, que as penas restritivas de direito, elas não são aplicadas a todos os crimes, são somente aqueles crimes mais brandos, não é? Obviamente que um homicídio, uma extorsão mediante sequestro, nunca vai ser submetido a uma pena restritiva de direito. São crimes que demandam uma repressão muito maior e, assim sendo, serão punidos exclusivamente com pena privativa de liberdade. Não é? Mas os crimes mais brandos, que eu vou mostrar para vocês mais para frente quais são, não é? Vocês vão verificar que você tem a possibilidade de dar um tratamento mais brando também, com caráter mais educativo. Não é? Imagina, por exemplo, um sujeito que pratica um furto, não é? E aí, de repente, ele se vê obrigado a 1 hora por dia e prestar serviços comunitários em um asilo de idosos, né? Lá ele vai conviver com pessoas idosas que vão aconselhar. Cada vez que ele estiver trabalhando, varrendo um pátio ou então lavando um banheiro, ele vai lembrar por que ele está fazendo aquilo, porque ele fez algo de errado. Então, tem um caráter pedagógico muito bom, não é? Mas, enfim, vamos primeiro conhecer, não é, o que são essas penas restritivas de direito. Não é? Olha, no final dessa unidade, qual é o meu objetivo com vocês? Eu quero que vocês saibam verificar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, tá? Então, no final dessa unidade, eu quero que vocês saibam, bom, neste caso aqui eu posso substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Neste outro caso aqui, infelizmente, eu não posso, não é? Identificar, no caso concreto, a modalidade de pena restritiva de direitos. Então, dando um caso concreto, vocês vão poder identificar, não é, qual é a espécie de pena restritiva de direitos que podem ser aplicada, não é? E verificar também as hipóteses de revogação das penas restritivas de direito. Obviamente que o sujeito que recebe um benefício desse, ele tem que cumprir exatamente aquilo que lhe foi obrigado, porque senão ele vai ter essa pena restritiva de direitos substituída, revogada, e aí volta a pena privativa de liberdade para aquele que não soube auferir o benefício. Então, no final da aula de hoje, eu quero que vocês saibam verificar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, identificar no caso concreto qual é a pena restritiva de direitos mais ideal, né, para ser aplicada no caso, e verificar as hipóteses de revogação, aquelas situações em que você, como juiz, terá que revogar a pena restritiva de direitos. Se ao final dessa aula a gente conseguir esses 3 objetivos, eu vou estar extremamente feliz, satisfeito com o nosso empenho de hoje. Tá bom? Eu conto com vocês aí nesse momento. Tá ok? Manda um ok para mim para saber se o som tá bacana, se estão entendendo, se tem alguma dúvida.
Manda um ok pra gente, queridos, fazendo favor. Ótimo, ótimo, ótimo. Queridos, não se acanhem de pedir mais uma explicação, pedir uma ajuda, tá? Nós estamos aqui hoje, eu estou aqui exclusivamente para atendê-los, tá bom? Então, vamos lá para o número 3. Slide 3. Penas alternativas de direito. Penas alternativas, ou seja, penas restritivas de direitos. Olha, que agora eu coloquei um nome diferente ali, olha. Eu estava falando só em penas restritivas de direito e agora eu falei em penas alternativas. A doutrina chama essas penas restritivas de direitos em penas alternativas. São outras alternativas além da prisão, não é? Além da pena privativa de liberdade. Por isso o nome de penas alternativas. Não é? Lembrando que você, como juiz, você deve sempre respeitar um princípio que é o princípio da última ratio. Não é? Princípio da última ratio. O que é o princípio da última ratio? Não é? Vejam que o direito penal ele só deve ser usado em último caso. Assim como a pena privativa de liberdade, ela só pode ser usada em último caso. Somente quando não for possível aplicar uma pena alternativa é que você deve se servir de uma pena privativa de liberdade, certo? E o artigo 43 do Código Penal vai dizer para a gente quais são as penas restritivas de direito que nós temos, tá? As modalidades são essas aí, olha. Prestação pecuniária, que não se confunde com a multa, porque a prestação pecuniária, o valor não é pago ao Estado, é pago à vítima, tá bom? Enquanto a pena de multa, o valor é encaminhado à União, não é? A prestação pecuniária é pago à vítima. Lembrando que a pena de multa é a matéria do nosso próximo encontro, tá bom? Também lembrando que no AVA já está disponível para vocês, depois vocês dão uma olhadinha lá, um farto material aí falando sobre penas alternativas, sobre pena de multa, não é? Até mesmo material relativo às primeiras aulas, tá bom? Eu fiz lá a trilha de aprendizagem, a trilha de aprendizagem, já coloquei lá direcionado para Penal 2, você tem acesso total, tá bom? Perda de bens e valores. Aqui o Estado vai no patrimônio do réu, não é? Do condenado. Então aqui ele vai perder bens e valores, não é? Ah, Ricardo, mas aqui me fala uma coisa. O sujeito que se enriqueceu ilicitamente, não é? Ele vai perder esses bens e esses valores? Claro, sim. Seria um absurdo, né? O sujeito fica milionário, não é, por ter praticado um crime, cumpre uma pena lá de 3, 4 anos, volta e vai curtir o resto da vida com o dinheiro que ele, o dinheiro sujo que ele obteve com o crime. É claro que o Estado não vai admitir isso. Só que vejam bem, a perda de bens e valores é diferente, tá, da restituição de valores ilícitos. Preste atenção numa coisa. O sujeito que furta um carro e ele é condenado pelo furto, tá? Ele vai devolver o carro é apreendido e entregue à vítima. Isso aí não é pena alternativa. Isso aí não é a pena de perdas de valores, de bens e valores. O cara que oferiu, comprou vários bens com dinheiro de tráfico de drogas, esses bens são perdidos em favor da União, certo? Então, assim, isso aí não é a perda de bens e valores. A perda de bens e valores é uma pena alternativa que é a perda de bens e valores que o sujeito já tinha antes de praticar o crime. Nós vamos ver com um pouco mais de detalhamento, né,
mais à frente essa questão, tá? Para vocês não se confundirem. Aquilo que ele auferiu com o crime, ele vai perder automaticamente para a União, né? Agora, aqui nós estamos falando da perda dos bens e valores que ele tinha antes da prática do crime, certo? Muito bem. 3. Limitação de final de semana. Né? Imagina o sujeito que gosta de aproveitar o final de semana dele, né, para arranjar problema no baile funk, não é? Para ir no estádio de futebol e sair de lá depredando tudo, né? Ele pode vir a sofrer uma pena dessa aí, limitação de final de semana, né? Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que para mim é o melhor pena alternativa que a gente pode ter, não é? Sem dúvida alguma, a melhor pena alternativa, na minha opinião, não é? Porque aqui entra o que nós chamamos de laborterapia, ou seja, terapia pelo labor, teoria pelo trabalho. O trabalho educa, o trabalho ensina, o trabalho faz a pessoa refletir, faz a pessoa pensar. Esse é o melhor, para mim, a melhor pena que existe, né, dentro dessas alternativas aí. E depois temos a interdição temporária de direitos. Imagina, por exemplo, o sujeito tem a carteira de habilitação dele, mas o sujeito, né, dirige tão mal, mas tão mal, que vive causando acidentes. E aí, numa situação dessa, ele pode ser punido com uma interdição temporária, ou seja, a suspensão do direito de dirigir veículos, né? Limitação de final de semana está aparecendo 2 vezes aqui, né? Peço aí a perdão de vocês aí pelo erro, tá ok? Muito bem. Próximo slide. Tudo ok? Alguma dúvida, algum comentário, alguma falha técnica aí, uma dificuldade de ouvir, alguma coisa assim? Manda um ok no chat para mim, para eu saber que tá tudo ok. Lauren, Lisboa, Dayana, valeu, Mônica. Show de bola. Saudade de vocês, galera. Saudade do nosso sabadão, né? Vocês só não podem gostar desse sistema de ensino à distância, tá? O ensino presencial é muito melhor. Bruna, Alexandra, abraço para vocês. Então vamos lá. Penas alternativas. As penas, também, Lore, doido para voltar. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem a pena privativa de liberdade quando, queridos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês aqui. Você nunca vai achar no preceito secundário do tipo penal a seguinte frase, assim, né? Pena, prestação de serviço comunitário. Pena, limitação de final de semana. Não. Sempre a pena é uma pena privativa de liberdade, que você pode substituir ela por pena restritiva de direitos. Quando que você vai substituir por pena restritiva de direitos? Quando o sujeito preencher os requisitos desse artigo 44. Esse artigo 44 é o artigo mais importante, porque é aqui, você já sabe as modalidades, não é? E agora você vai saber quando você pode substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então, olha só o que eu vou dizer para vocês aqui, não é? Você, juiz, o sujeito foi condenado por furto. Você condenou, calculou a pena igual você já sabe. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, chegou a uma pena final. Agora, você vai analisar o artigo 44 para saber se ele vai ter direito à substituição dessa pena ou não.
Se ele tiver direito a essa substituição de pena, você vai substituir. Se ele não tiver direito, você não vai substituir, certo? Muitos entendem que essa aqui seria uma quarta fase, tá, do cálculo de pena. Eu não concordo com isso. O sistema trifásico do 68, o cálculo de pena já terminou. Agora eu vou verificar se eu vou aplicar uma pena alternativa. É outra fase, não é fase do cálculo da pena, tá? Quem fala que essa é uma quarta fase, faz o Nelson Hungria se debater no caixão, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha, quais são os requisitos para você substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos? São esses do artigo 44. Cumulativamente, vocês têm que verificar a presença de todos esses requisitos. Não basta ter um, ou dois, ou três. Tem que ser os três cumulativamente. Tá bom? Então, olha só. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem a pena privativa de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Peraí. Não sei se meu slide está correto aqui. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Queridos, então aqui no inciso 1 nós temos 3 requisitos. Primeiro, a pena não pode ser superior a 4 anos. A pena aplicada, o cálculo da pena, não pode ser superior a 4 anos. Segundo, o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Terceiro, qualquer que seja a pena aplicada se o crime é culposo. Então, preste atenção aqui, queridos. Se o crime é culposo, seja lá qual foi a pena, pode ser substituída. Tá? No crime doloso, se ele foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode haver essa substituição. Então, por exemplo, lesão corporal, ele vai ter direito de substituição? Não. Homicídio? Não. Estupro? Não. Tráfico de drogas, ele pode ter? Pode. Porque o tráfico de drogas não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Estelionato, pode ter? Pode. Porque estelionato não é com violência ou grave ameaça à pessoa. Furto, pode? Pode. Então, desde que a pena não seja superior a 4. Se você condena o sujeito num furto qualificado, por exemplo, a 8 anos, não vai poder substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, certo? Agora, se você condena alguém no tráfico por 5 anos, não tem como substituir a pena. Ah, Ricardo, mas a pena do tráfico é de 5 a 15 anos. Tudo bem, mas tem causas de diminuição. Então, se cai abaixo de 4, não é? Você pode substituir? Pode, desde que tenham também preenchidos os demais requisitos. Porque não basta só esses 2. Pena não superior a 4, crime sem violência ou grave ameaça. Se for culposo, pode substituir. Olha o outro requisito. O réu não for reincidente em crime doloso. Toma cuidado. Se o réu é reincidente em crime doloso, o que é isso? O primeiro crime que ele praticou, tá? Foi um crime doloso, foi condenado. O segundo também é doloso. Ele não pode ter a substituição de pena. Mas, se o primeiro foi culposo e o segundo foi doloso, ele pode ter. Se o primeiro foi doloso e o segundo foi culposo,
ele também pode ter a substituição de pena, porque a lei diz: o réu não for reincidente em crime doloso, ou seja, a condenação transitada em julgado no primeiro crime foi doloso e agora no segundo ele praticou novamente o crime doloso. Nessa situação, ele não vai poder ter a pena substituída. Pouco importa se o crime era sem violência ou grave ameaça à pessoa, pouco importa, não é, a presença dos outros requisitos, tá bom? O Johnson está me perguntando, inclusive de maneira progressiva, vindo na pena privativa de... Não, progressão é somente na pena privativa de liberdade. Pena alternativa de direitos, penas alternativas ou restritivas de direitos não segue modelo progressivo. Ele vai cumprir linearmente aquilo que foi dado e ao final ele vai ficar livre, tá bom? Dessa pena restritiva de direitos. Prestem atenção aqui. Costuma-se fazer algumas pegadinhas em concurso público dizendo assim: o reincidente nunca terá direito à substituição de pena. Certo ou errado? Errado. Porque se ele for reincidente em crime culposo, ele pode. Se o primeiro crime que ele praticou foi culposo e agora ele reincide só que num crime doloso, ele pode, desde que preenchido também o que? Os demais requisitos, os demais pressupostos. Certo? E prestem atenção, porque nós temos aqui o parágrafo terceiro, que é extremamente relevante. O parágrafo terceiro diz o seguinte: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Cuidado com o parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro derruba muita gente em concurso público, mas muita gente. Até porque ele reeditou alguma coisa que já estava abolida no direito penal, que é a chamada reincidência específica. O sujeito, para ser considerado reincidente, ele não precisa delinquir, não é, 2 vezes na mesma infração penal exata. Se ele é condenado por um crime de roubo e depois ele vem a praticar um furto, ele é reincidente. Se ele é condenado por um homicídio e depois vem a praticar um tráfico de drogas, ele é reincidente. Mas olha o que diz o parágrafo terceiro. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição. Ou seja, existe aqui mais uma possibilidade do reincidente ter a substituição. Desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável. Se imaginar qual foi o crime anterior que ele praticou, não é? Ele xingou o vizinho de, sei lá, de chato. Por quê? Porque o vizinho estava batendo panela na hora que o presidente estava falando. Aí o fulano falou assim: seu chato, para de bater esse negócio aí que eu quero ver televisão. Aí o vizinho entrou com uma queixa-crime por injúria. E ele foi condenado por uma injúria, por uma situação aí banal. Não é? Pois bem, mas agora ele vai e pratica um crime mais sério, um furto. Veja bem, a primeira condenação foi uma situação tão banal que entendo que agora,
privar ele de uma substituição de pena por conta de uma reincidência por um crime tão banal seria já um exagero. Então, o juiz aqui ele pode verificar que é socialmente recomendável substituir a pena para ele nesse caso. Por que socialmente recomendável? Você vai pegar uma pessoa que, de repente, tem muito mais chance de ser reeducada através de uma pena alternativa do que propriamente uma pena privativa de liberdade. Então, para a sociedade, é muito melhor a reeducação do que a prisão. Concorda? É muito melhor você saber que uma pessoa está ressocializada, não é? E não está mais praticando crimes, não é? Do que você ver simplesmente uma pessoa presa que vai sair de lá pior do que entrou, praticando crimes até muito mais graves, de maneiras muito mais agudas, né? O problema é que a reincidência, aqui nesse caso, né, ele diz o seguinte: não só que seja socialmente recomendável, mas essa reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Foi uma pena o legislador ter se apoiado nisso aqui. Não é? Foi uma pena. Por quê? Se o sujeito foi condenado por um furto, depois que cumpriu a pena, pratica outro furto, ele é reincidente específico no furto. E aí não terá direito à substituição de pena. Se o sujeito pratica uma injúria e depois outra injúria, não vai ter direito à substituição de pena. A reincidência específica já tinha sido esquecida totalmente, não é, do nosso direito penal. O direito penal não trabalhava mais com reincidência específica. E aí me vem esse dispositivo e ressuscita esse instituto tenebroso, né, horrível. Né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Em hipótese alguma, se marque a alternativa incorreta. Em hipótese alguma, o reincidente terá direito à substituição de pena. Essa é a resposta errada. Por quê? Porque se ele não é reincidente em crime doloso, como é no inciso 2, e se a reincidência não é específica e a medida é socialmente recomendável, ele pode sim ter direito à substituição de pena. Tá? O Alan tem uma dúvida. O Alan está perguntando, mas quando o crime é doloso, não se pode ter a pena alternativa, né? Pode. Pode sim, desde que preenchidos os demais requisitos. Não é? Furto, por exemplo. A pena vai de 1 a 4. O sujeito vai ser condenado no máximo a 4 anos. O furto não é um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Não é? Se ele não é reincidente específico no furto, não é? Ele vai ter direito à substituição de pena sim, Alan. Tá bom? A única diferença da substituição do crime doloso e do crime culposo é que no crime doloso a pena máxima não pode ser superior a 4. Mas no culposo, tanto faz. Se a pena é de 10, 15, 20, 30 anos, a pena será substituída. Tá bom? Um outro detalhe aqui, antes de eu ler o parágrafo 2º com vocês, é o seguinte. Antes de eu ler esse parágrafo 2º com vocês, eu falei aqui, deixei bem claro o seguinte. No preceito secundário nunca vai aparecer a pena. Você calculou a pena e agora você vai substituir a pena de prisão, né, a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direito, se ele tiver esses pressupostos aí. Só que existe um caso, somente no direito brasileiro, onde essas penas alternativas vão aparecer no preceito secundário, tá? Que é no artigo 33, tá? Da Lei 11.343, tá? 33
da Lei 11.343/06. Aliás, 11.340, desculpa. Não, 343 mesmo, tráfico de drogas. Tá? O que acontece aqui, queridos? A lei de drogas mudou. E o usuário de drogas não é mais punido com pena privativa de liberdade. O tráfico de drogas é o único... Perdão, tráfico não, o usuário de drogas, aporte da droga para consumo pessoal, 11.340, tá? Artigo 33. Desculpa. É o único tipo penal em que o preceito secundário apresenta penas alternativas. Advertência sobre os efeitos da droga, tratamento, tá? Internação, essas coisas assim, não é? Ou frequentar cursos, não é? Educativos. Não é? Então, é o único dispositivo que traz no preceito secundário penas alternativas. Tá bom? Muito bem. Alan entendeu? Beleza, Alan. Que bom. Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direito. Tá? Então, abaixo de 1 ano, uma pena de multa ou uma restritiva de direitos. Acima de 1 ano, ou seja, entre 1 e 4, o juiz pode aplicar até 2 restritivas de direito. Por exemplo, não vai poder frequentar não vai poder sair final de semana, né? E ainda vai ter que prestar serviço comunitário. Tá bom? Queridos, dúvidas até agora? Me mandem aí, ou então um ok, para eu saber que vocês estão aí firmes e fortes, não é? E que está tudo ok e que dá para continuar. Manda um ok no chat para mim, fazendo favor. Bárbara, Mônica, Johnson, Dayana, Bruna, Letícia Lopes, Matheus. Que bom, queridos. Bom saber que vocês estão aí do outro lado. Nós já somos agora 12 participantes. Olha que maravilha, já somos 12, né? Engraçado que na minha aula presencial tem mais gente do que aqui, né? Mas enfim, eu achava até que aqui o quórum estaria maior, mas tudo bem. Até porque aqui você pode... Eu estou dando aula, gente, aqui, olha, minha janela do meu quarto aberta, escutando os passarinhos cantando lá fora, o ventinho. Poderia ficar aqui até às 5 horas da tarde dando aula. Ah, brincadeira! Não, não leva a sério tudo que eu falo, não, tá, gente? Por favor. Vamos lá. Penas alternativas. Conversão em pena privativa de liberdade. Eita, que aqui agora o negócio vai... Maravilha, maravilha. Exatamente. Aqui a coisa vai começar a complicar um pouquinho para a gente. As penas restritivas de direito convertem-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No caso, a pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo de cumprimento de pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de reclusão. Vou explicar com bastante calma esse dispositivo para vocês entenderem. Queridos, você é juiz. O rapazinho que você está julgando, num furto, você deu uma pena de 3 anos para ele. E verificou que estavam presentes todos os requisitos para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tá bom? E aí você substitui. Você vai
dizer o seguinte para ele: olha, durante 3 anos, que é exatamente o tempo da pena, foi condenado em 3 anos, então em 3 anos você vai prestar serviço comunitário, né? 1 hora por dia. Então 1 hora de serviço comunitário vai equivaler ao quê? A 1 dia da pena. Então durante 3 anos você vai cumprir essa pena privativa de liberdade. Vai prestar serviços comunitários. O que acontece? O sujeito, durante 1 ano, cumpre direitinho. Depois ele para, some, esquece. Nunca mais volta lá onde ele prestava o serviço comunitário. O que o juiz da execução penal vai fazer? Vai converter agora. Ou seja, vai pegar essa pena, os 2 anos que faltavam, e vai converter em pena privativa de liberdade. Vai falar assim: aqui, garoto, você não quis o benefício, então bora para a cadeia, vai cumprir a pena privativa de liberdade, né? De acordo com a condenação dele, se for no regime aberto, semiaberto ou fechado. Normalmente, em 3 anos, né, queridos, é ou aberto ou semiaberto, não é? Nunca no fechado. Mas ele não soube aproveitar a chance que ele teve. Então, o juiz de execução penal vai o quê? Vai converter a pena restritiva de direitos por pena privativa de liberdade. Queridos, preste atenção, só um minutinho que eu vou... O celular está atrapalhando aqui. Eu vou diminuir o som dele, porque... Beleza. Olha só, queridos, prestem muita atenção no final desse dispositivo aqui. No final desse dispositivo, ele vai dizer o seguinte aqui, olha. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. O que é isso? Faltando 15 dias para ele concluir a pena, ele terminar toda a pena dele através da prestação de serviço comunitário. Faltava 15 dias, ele parou de ir. Parou de prestar o serviço comunitário dele. O juiz de execução penal faz o quê? Vai terminar de cumprir a pena em regime, agora fechado ou semiaberto, ou seja lá, conforme o caso. Não é? Só que aí, ele não vai ficar os 15 dias que faltavam, porque o período mínimo que ele tem que ficar é de 30 dias de detenção. Então, aqui existe uma possibilidade do sujeito cumprir uma pena maior do que a que foi condenada. É a única hipótese que você tem. Não é? As outras hipóteses são todas ilegais. Não é? Então, aqui tem que respeitar o saldo mínimo. Ricardo, faltava 1 dia. Ele não foi cumprir esse 1 dia. O juiz converte aquela prestação de serviço comunitário, vai ser convertida agora em pena privativa de liberdade. Sim, ele vai ficar 30 dias? Vai, porque a lei diz que tem que respeitar o saldo mínimo de 30. Tá bom? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Ou seja, o Hotel Trivago só admite estadia por pelo menos 30 dias, né? O Hotel Hotel Trivago de Bangu, né, só aceita reservas por 30 dias. É verdade. Poxa, doutor, mas foi sacanagem, faltava 1 dia só, eu tenho que ficar 30 dias no inferno. Vai, queridinho, o Hotel Trivago te espera, não é? Com instalações amplas, arejadas, não é? E boas companhias te esperam lá também. Faltava, tinha que ir, não é? É obviamente, queridos, que na lei de execução penal prevê que o condenado ele se justifique antes. Ou seja, o juiz não vai simplesmente pegar o cara e jogar o cara lá no caldeirão, não. Né? Vai intimar ele para se justificar por que ele não foi prestar o serviço. Porque, pô, se o cara está internado, e se o cara passou mal,
não é? E se o cara teve uma caganeira, não foi, enfim, não é? Aí, ó, alimentação de qualidade super balanceada, exatamente, com direito à carne de monstro, não é? Muito bem. Então, queridos, aí sim, aí ele vai se explicar, e se o juiz de execução entender que realmente não foi por leviandade, né, não foi por desleixo, desrespeito, que ele deixou de cumprir a pena, mas foi realmente por impossibilidade, o juiz não vai converter a pena restritiva de direitos dele em privativa de liberdade, né? Nesse caso aí, o juiz, obviamente, vai permitir que ele termine o cumprimento da pena restritiva de direitos, né, lá o dia que falta ou 2 dias que faltam, e ele vai ser e vai terminar o cumprimento de pena dele dignamente. Mas se ele virar para o juiz e falar assim, pois, juiz, excelência, eu estava no show da Anitta, aí acordei tarde, não deu para ir. Tá bom, meu filho, 30 dias do Hotel Trivago, não é? Com vastas instalações, alimentação de qualidade balanceada, né? Com direito à banheira de hidromassagem. Brincadeira, mas vamos lá. Parágrafo 5º. Esse aqui é um pouquinho enjoadinho também, mas não é nada de monstruoso, não. Tá? Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Queridos, vamos lá, não é? Seu cliente estava prestando serviços comunitários. E agora ele, ao longo dessa prestação desse serviço comunitário, ele foi condenado por outro crime. E agora você vai decidir se você vai revogar aquela prestação de serviço comunitário e ele vai agora cumprir as 2 penas, ou se você vai manter aquela prestação de serviço comunitário. Ricardo, mas como é que o sujeito pode, por exemplo, estar preso e prestar serviço comunitário? Veja bem, se a segunda condenação foi por um outro crime também, que a pena é baixa, ele pegou um regime aberto, por exemplo, não é? Ora, no regime aberto você pode sair, não é? Você pode sair durante o dia, você pode ficar livre e só regressa à noite para o albergue, não foi isso que a gente aprendeu? Então, nesse caso, ele pode, durante o dia, ir prestar o serviço comunitário dele, lá no asilo de idosos ou no colégio, né? E depois ele volta para o albergue. Então, o juiz entende que é totalmente compatível as duas e ele resolve. Ele acha que é recomendável. Ah, Ricardo, mas ele é reincidente. Mas vocês viram que quando a medida é socialmente recomendável, até mesmo o reincidente tem direito à substituição de pena. Né? Queridos, a gente vive dentro de uma superlotação carcerária. Não é? De um regime prisional falido que não ressocializa. Então, dentro do possível, que você puder evitar de colocar gente lá dentro, melhor. Não é? Tu vai colocar lá dentro quem realmente não tem jeito. Não é? Quem realmente não tem jeito. Tá? Quem tem alguma possibilidade, quem tem alguma esperança de ressocialização, você vai optar por essas medidas aqui. Tá bom? Dúvidas? Podemos continuar para o slide 6. Dúvidas? Podemos? Manda um ok. Loren, sim. Dayana. Mônica, Alan. Valeu, queridos.
Valeu, Bruna. Podemos. Então, ok, gente. Vamos pro 6. Bom, aqui nós temos algumas regras que são atribuídas a algumas modalidades específicas, não é? Algumas modalidades específicas, né? Eu tirei o bate-papo ali para poder visualizar melhor a tela. Aí dei de cara com a foto da Letícia Lopes, lindíssima. Bom dia, Letícia. Desculpa a brincadeira, tá? Mas vamos lá. Artigo 45, não é? Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á os artigos 46, 47 e 48. Queridos, olha só. Aqui ele vai trazer algumas regras para as modalidades que nós estudamos até agora. Então, por exemplo, parágrafo 1º vem falando, botei em negrito aí, olha, prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, como eu tinha avisado para vocês, não é? A seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil se coincidentes os beneficiários. Deixa eu explicar para vocês, queridos. A prestação pecuniária é um valor pago à vítima. Não é reparação do dano. A reparação do dano é um efeito normal de toda condenação. Então a namoradinha pega um taco de beisebol e arrebenta o carro do namorado, ela vai responder pelo crime de dano, o juiz condena pelo crime de dano, efeito da condenação, reparar o dano causado. E ele pode substituir a pena por uma dessas aqui. Além de reparar o dano, vai ter que pagar uma grana para ele, né? Sei lá, de R$1.000, R$2.000, a título de pena. Queridos, reparação do dano é o efeito de toda a condenação. Era só o que faltava, né? Ah, eu quebrei teu carro, reparei o dano, pronto, não responde pelo crime? Responde sim. E o juiz pode optar pelo pagamento em dinheiro à vítima, tá? Esse valor pago, prestação, valor à vítima, ele será abatido da onde? De uma possível ação de danos morais, né? O cara vai pedir lá um dano moral de 3.000, o juiz bate o martelo, vai ter que pagar 2, mas já pagou 1 a título de pena prestação pecuniária, então vai pagar somente esses R$1.000 que sobrava. Tá bom? Muito bem. Não confundir com a pena de multa. A pena de multa nós vamos estudar no sábado que vem. A pena de multa ela vem prevista no preceito secundário, ou seja, ela não entra em substituição. E a pena de multa é paga diretamente à União, não à vítima. Tá? Ricardo, mas o crime de tráfico de drogas? Ora, o crime de tráfico de drogas não tem vítima. A vítima é a sociedade. Então, não cabe prestação pecuniária em tráfico de drogas? Cabe sim. Por quê? Diz aqui, olha, a prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social. Então, o juiz pode falar assim, olha, você vai ter que dar R$1.000 para a clínica de recuperação de viciados, não é? Salve-se quem puder. Não é? Então, ele vai lá e vai pagar. Não é? Muito bem. No parágrafo 2º é interessante também, olha. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.
sujeito não tem grana para pagar a vítima, mas é um excelente pedreiro. E ele pode chegar lá e falar assim, olha, você está em obra, eu vou construir essa casa aí a título de indenização, né? De indenização não, né? De pagamento, né? Se o beneficiário aceitar, tá ótimo, não é? Parágrafo 3º. Agora nós vamos falar de outra modalidade de pena, que é a perda de bens e valores. Olha, a perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional. E seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Queridos, a perda dos bens e valores, tá? Nós não estamos falando aqui do proveito do crime. Não estamos falando de proveito do crime. Tudo que ele auferiu ilicitamente, será perdido em favor da União. O juiz pode substituir a pena privativa de liberdade, escolher dentre elas a perda de bens e valores que ele auferiu de forma lícita antes do crime. Ele vai sentir no bolso, não é? E aí esse valor não é destinado à União, é o Fundo Penitenciário Nacional. É de onde sai dinheiro para administrar os presídios, certo? E o valor vai ter como teto o que for maior, né? Ou o montante do prejuízo causado ou o proveito que ele obteve, né? Do agente ou para o terceiro em consequência da prática do crime, né? Então, o que foi maior? O prejuízo que ele causou ou a vantagem que ele teve? Então, o maior foi o prejuízo que ele causou. Então, aquele valor eu vou retirar do patrimônio lícito dele. Isso é bom, obviamente, para crimes que envolvem colarinho branco, né, gente? Não é? Pessoas que têm uma condição financeira, não é? Muito privilegiada. Aí você vai atacar no bolso dele, porque no bolso é onde mais dói, não é? Então, assim, é obviamente que isso aí você não vai aplicar para traficante de droga de esquina, que fica na esquina da rua distribuindo maconha. Esse cara aí não tem nada, não é? Esse cara vai prestar lá o serviço comunitário, tudo mais. Agora, essa galera que tem grana tem que mexer no onde mais dói, que é no bolsinho deles, não é? Por exemplo, na lei de tráfico de drogas, vocês vão ver o seguinte, que ops, aí. Vocês vão ver, né, lá no tráfico de drogas que o sujeito que planta a maconha, ele perde a terra onde ele plantou. E aquela terra é utilizada para fazer reforma agrária depois. Mas isso é efeito da condenação, tá? Não é pena alternativa, não. Tá? Ele, além de perder, ele vai cumprir pela pena do tráfico. 5, 10, 15 anos. Né? Se for uma pena inferior a 4, que é muito difícil nesses casos, pode ser substituída. E aí pode ser também na perda de bens e aí você pegar mais alguma coisa dele ainda. Não é? Muito bem. Eu estava aqui. Já foi? Sim. Outra modalidade, a prestação de serviços a comunidades ou entidades públicas. Essa, para mim, é a preferida. Para mim, sem dúvida alguma, a melhor pena alternativa que tem. Né? Prestação de serviço comunitário. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Então, esses 6 meses da múltipla escolha vai virar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 meses,
Tem que ficar atento com relação a isso. Então, se o teu cliente foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 6 meses, ele pode, dentre as penas alternativas possíveis, ser beneficiado com a prestação de serviço comunitário. Parágrafo 1º. A prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas do condenado. Então, os trabalhos que ele vai prestar não serão remunerados. Ele vai prestar serviço lá no asilo de idosos sem pagar, sem receber nada. É gratuito, tá bom? Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dá-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Queridos, você é juiz. Você tem que tomar muito cuidado com essa pena. Você não vai pegar um sujeito que foi condenado por tráfico de drogas, lá no chamado tráfico privilegiado, onde ele pode ter uma pena diminuída, né, por traficante de primeira viagem, que ele pode ter uma pena de inferior a 4 anos, e colocar ele para prestar serviço comunitário dentro de uma clínica de recuperação de dependentes toxicológicos. Não é? Porque ele, quando entrar ali, é a mesma coisa que botar um náufrago num banquete. Né? O sujeito que está há 30 anos sem comer, você pega ele e coloca ele num banquete. Assim, né? Ele vai chegar ali e vai fazer o quê? Que maravilha, vou começar a vender aqui tudo que... Né? Eu vou começar a vender aqui droga para essa rapaziada aqui. Vamos sair comprando tudo que eu puder comprar, que eu puder vender. Não é? Então, obviamente, que você não pode escolher esse tipo de pena para ele. Não é? Você tem que saber enquadrar direitinho o melhor lugar que cada um vai poder trabalhar. Então, por exemplo, o garoto era brigão, era marrento, criava problemas. Põe ele no asilo de idosos para conviver com pessoas idosas, para passar um pouco de sabedoria para ele. Não é? Enfim, tem que saber essa adequação aí. Né? Isso aí é o bom senso, é a razão, não é a lei que ensina. Não é? Parágrafo 3º. As tarefas que se refere ao parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho. Queridos, vamos imaginar que o condenado é um dentista. Né? O cara é um dentista. A pena dele foi substituída. Ele agora vai prestar serviços comunitários. Você não vai botar o dentista para varrer a rua. Não que não seja digno, nada disso, mas você pode pegar esse dentista para ir numa clínica, num posto de saúde, aplicar flúor na garotada de um bairro, não é? Você pode colocar ele numa clínica para atender gratuitamente pessoas que precisam de tratamento médico dentário, né? De graça, não é? Você vai poder trabalhar dessa forma, não é? Você vai poder aproveitar o trabalho dele da forma melhor, pensando agora na sociedade também, não é? Então você vai poder fazer o quê? Essa adequação. Poxa, o cara ele é um pedreiro, excelente pedreiro, não é? Pô, o colégio municipal está em reforma. É a hora. Manda ele para lá. Então, se ele foi condenado a 1 ano, ele durante 1 ano, 1 hora por dia, ele vai lá poder prestar esse serviço. E a cada 1 hora de trabalho equivale a 1 dia a menos da pena. Tá bom? O parágrafo 4º diz: se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então vamos lá, o nosso dentista foi condenado a 4 anos. E o juiz substituiu a pena dele por prestação de serviço comunitário. Durante 4 anos, ele vai ter que atender, né, gratuitamente das clínicas
que ficam situadas, né, nos bairros, né, nos postos de saúde. Muito bem. Ele pode, durante esses 4 anos, ir 1 hora por dia, ou então ele pode ir 2 horas por dia e esses 4 anos cumprir em 2. Ele pode abreviar o cumprimento dele, mas ele nunca pode cumprir abaixo da metade, né? Porque senão ele não isso vai ferir o quê? Aquele processo todo reeducativo que existe aí intrínseco da ideia de laborterapia, ok? E, por fim, um detalhe, queridos, entenderam aqui esse slide 7, falando das penas restritivas aqui? Ok, posso continuar? Ótimo, ok. Muito bem. Então vamos para o último slide, não é? Que ele vai falar para a gente da limitação do final de semana. A limitação do final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Então, o que é a limitação de final de semana? Não é? O sujeito sai do estádio quebrando tudo, pegaram ele. Não é? Ricardo, mas não pode ser crime sem violência. Não pode ter crime com violência à pessoa. A coisa é diferente. Então, ele estava depredando o estádio. Então, se ele não sabe frequentar estádio e foi condenado aí pelo dano, então agora eu vou substituir a pena dele por limitação de final de semana. Todo final de semana, justamente no horário do jogo, ele vai ter que vir aqui para alguma casa de albergue, né, onde pode ser ministrado ao condenado cursos e palestras, né, e atribuídos atividades educativas. Então, por exemplo, ele vai ter aula de educação moral e cívica na hora do jogo do Mengão. Né? Olha que pena crudelíssima para esse sujeito. Mas ele merece, porque não tinha nada que depredar o estádio de São Januário. Não é? O estádio de São Januário não é dele, ele não pode sair quebrando. Não é? Muito bem. Queridos, antes que vocês de Marrete, estou consertando aqui, né? É erro de digitação, tá? Não cometeria um erro de português crasso desse, não, porque entre vogais se usa 2 S, eu sei disso. Mas vamos lá. Tem uma observação que eu fiz aqui, que é extremamente relevante. Não confundir as penas alternativas com as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo. Não é? Olha lá, a Lei 9.099 cria o Juizado Especial Criminal com competência para julgar os crimes de menor potencial ofensivo, crimes cuja pena não exceda 2 anos. O que acontece desses crimes? Se o sujeito ele cumpre os requisitos lá da lei, ele pode, por exemplo, fazer uma transação penal, aceitar prestar um serviço comunitário ou pagar uma pena de multa, que é substituída sempre lá em cesta básica, essas coisas assim, não é? E ficar livre do processo. Ou seja, esse instituto da Lei 9.099, transação penal, ocorre antes do processo. Tanto que o sujeito que paga lá uma cesta básica para o Estado, na forma da Lei 9.099, depois eu recomendo a leitura da lei, é muito interessante,
ele não tem nem antecedente criminal, porque o processo nem começou, foi na fase ainda preliminar. Já o que nós estudamos hoje são penas alternativas. Penas alternativas significa que ele já foi julgado e condenado, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, que as penas restritivas de direitos são penas alternativas. E as medidas da Lei 9.099 são medidas despenalizadoras ou alternativas à pena. Né? Então, não confundir, tá bom? Então, queridos, recordando, não é? Nosso objetivo aqui, não é? Como que você verifica a possibilidade de substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos? Não é? Se estiverem presentes os requisitos do artigo 44. Você acabou de calcular a pena, condenou, não é? Condenou o sujeito e agora você vai verificar se estão presentes os requisitos do artigo 44. Se estiverem presentes, você vai substituir. Se não estiverem presentes, você não vai substituir. Crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena não pode exceder a 4 anos. Não é? Se ele for reincidente, não pode ser reincidente em crime doloso. Não é? Que mais? Se ele for reincidente, a medida seja socialmente recomendável e não seja reincidente específico. Não é? Ricardo, preencheu todos os requisitos. Eu tenho que substituir ou eu posso? Você tem que substituir. Todo benefício que a lei cria pressupostos. Cumpridos os pressupostos, nasce um direito, ok? Então, não é uma faculdade de juiz, é um direito do condenado, desde que ele tenha preenchido os requisitos do artigo 44. Identificar, no caso concreto, a modalidade de pena resistível de direito. Ora, uso da razão, não é? Uso da razão, da razoabilidade, não é? Como eu disse a vocês, aproveitando as aptidões do condenado dentro daquilo que a sociedade mais precisa. É assim que você escolhe qual é a melhor pena a ser aplicada. Lembrando que se a pena for inferior a 1 ano, você aplica uma só. Mas se for entre 1 e 4, você pode aplicar até 2, não é? E depois verificar as hipóteses de revogação. Quando que se revoga? Se revoga quando o indivíduo não cumpre as restrições impostas, não é? E mesmo assim, antes de revogar, você tem que intimá-lo para ele apresentar justificativas. Se ele não apresentar justificativas ou apresentar justificativas supérfluas, precárias, você vai revogar e agora ele passa a cumprir o restante da pena que faltava de forma privativa de liberdade. Então, queridos, agora vem a questão. Perguntas, dúvidas. Estou aqui agora para esclarecer qualquer dúvida ou saber se está tudo ok e poderemos encerrar a aula de hoje. Como eu disse a vocês, eu não estou preocupado com o tempo que eu vou gastar. Eu estou preocupado com o conteúdo que eu programei ser compreendido. Tá bom? Então, eu gostaria de saber de vocês se está tudo ok ou se tem alguma dúvida para eu poder esclarecer. Ivana, professor, diga, querida, o que eu posso te ajudar? Eu queria saber quando a pena... Está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Quando a pena é superior a 1 ano, você disse que pode ser aplicada até 2 medidas restritivas ou uma medida restritiva e uma multa. O juiz pode aplicar só uma ou ele tem que aplicar 2? Ele pode aplicar uma só se ele quiser. Tá? Okay. Ele pode aplicar uma só se ele quiser. Ele pode aplicar 2 restritivas de direito
ou uma, tá bom? Eu, particularmente, dentro da prática, eu tenho visto, na maioria das vezes, o juiz aplicar 2, tá bom? Tá bom. Mais perguntas? Obrigada. Nada. Estou aqui única e exclusivamente para vocês, queridos. Sem dúvidas? Bom, queridos, eu espero, então, ter ajudado vocês um pouquinho, não é? Nessa manhã aí, né? O material que eu preparei era esse, não é? Como que a gente complementa a aula de hoje? Podem ir lá no AVA, que já está. Obrigado, Alan. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, Dayana Farelli. Obrigado também. Fico feliz de saber que é possível, né, ajudar aí dentro dessas limitações que a gente tem, uma ferramenta que a gente não está muito acostumado a trabalhar. Veja bem, eu preparando slide, onde já se viu isso? Só no fim do mundo mesmo, só no apocalipse, para eu preparar um slide para a aula. Valeu, Bruna, obrigado. A gente procura ser. Veja bem, eu aprendo uma coisa: o segredo da vida está na simplicidade. Você simplifica as coisas, elas deixam de se tornar um monstro e passam a se tornar uma coisa simples. O direito penal é muito simples. E a função nossa é simplificar o direito penal. Quanto mais você simplificar, melhor será uma ferramenta para você trabalhar, para você estudar e principalmente para você se interessar por ele, né? Um detalhe, não é? É que o restante dessa manhã, se vocês quiserem aproveitar, vocês podem não só rever essa aula, mas também vocês podem ir lá no AVA e tem um material lá que eu coloquei para vocês lá sobre esse tema, sobre o tema da próxima aula também já tem material lá, não é? E eu vou, demora um pouquinho para essa gravação terminar aqui e ir para o AVA, né? Mas em breve já vai estar lá essa gravação, não é? Professor, não, só tem uma aula remota de penal 1, crimes contra a honra. Ontem eu acertei. Ontem estava tendo um probleminha no, na trilha de aprendizagem. E eu ajustei lá, tá bom? Então eu acho que foi ontem à noite que eu fiz isso. Então eu acho que já tá ok para vocês lá esse material. Tá bom, queridos? Se quiserem fazer um grupo de WhatsApp e colocar o meu nome, tá bom? Porque quando acontecer esse problema igual hoje aqui, que eu não consegui falar com o representante, não é? Eu jogo lá no grupo o link, não é? E todos têm acesso, tá bom? O meu número, né? É 174 e não está digitando. Querido, não sei porquê. Ah, sim. Aí, queridos, 98126-6174, tá aí meu telefone, não é? Obviamente que as pessoas podem ter problemas, né? E a gente manda às vezes para o representante de turma e de repente pode ter tido algum problema, ele está com algum problema, alguma dificuldade, ele pode estar sem internet, não é? Então, assim, aí se vocês quiserem, pode fazer um grupo aí, me colocar e eu jogo diretamente no grupo e aí na próxima aula, no próximo sabadão, a gente se encontra, né? Começa a aula às 9 horas, tá bom? Eu normalmente costumo demorar 1h10, 1h20, mais ou menos, né? Numa aula, e o restante vocês podem complementar com o material do AVA, tá bom? Ou então, vocês podem sair agora e acender a churrasqueira e queimar uma carninha em homenagem, né, à aula de hoje, né? Você pode, em homenagem, queimar uma carninha. Eu vou ficar bastante, vou me sentir bastante homenageado se isso acontecer. Alan já disse, aê! Isso é bom mesmo. Tem que aproveitar, gente, né? Ó, e no mais, eu peço a vocês, né? Como
agora nem como professor, mas como amigo, né? Que vocês tomem cuidado direitinho aí com os idosos da casa de vocês, com o vovô, com a vovó, com a mamãe, com o papai, né? Vamos seguindo aí a risca, né? Esse momento difícil para a gente, mas a gente vai superar. Daqui a pouco a gente está curtindo sabadão de manhã lá, né? Curtindo o friozinho de Miguel Pereira. Tá bom, queridos? Um grande abraço, me despeço de vocês. Muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado pela audiência, né? Tivemos aí 12 alunos, porque 2 já saíram, né? Então, queridos, muito obrigado, beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, tchau, daqui a pouco